Eu acho que eu vou fazer toda a live assim. Imagina, já dizem que eu tenho um olhão gigante. Oiê. Olha esse aqui, todo maquiado. Estão dizendo, hi, sweetheart. Hi. Ai, gente. Bom, estão dizendo que vão acabar os tais dos filtros, né? Não sei se não vou achar bom, porque primeiro que a gente acaba distorcendo menos a nossa imagem, e outra que não tem um filtro aqui que dê uma encaixada, né? A gente sempre fica ou muito embonecada ou muito estranha, mas assim, sem também tá cruel, né? Porque sabadão a pessoa não tá muito afim de se maquiar, de fazer produções. Bom, gente, eu tô entrando aqui levemente atrasadinha, porque eu estava tentando fazer uma gambiarra aqui para conseguir, meu pedestal quebrou. Isso significa um ótimo, bom e extenso uso dele. E agora fiz aqui uma gambiarrinha, me atrasei 5 minutos, peço desculpas, mas te prometo que se você chegar e ficar aqui, você vai com certeza aprender muito, vou fazer valer a pena você participar dessa live de hoje. Ah, não tá tendo um filtro decente. Se alguém tiver um filtro aí pra me indicar, vamos ver essa aqui, ó. Da Juliana. Também não. Vou ficar bem maquiada hoje. Bem. Como é que é o nome do filtro? Bom, não sei. Isso aqui é uma coisa bem maquiada aqui, ó. Sabadão a pessoa acorda maquiada. Muito bem. Gente, por que estamos nessa live nesse sábado, 11 horas da manhã? Porque estamos na semana de aquecimento da jornada Skincare Pro. Uma jornada que vai te ensinar como você aprende tudo e se torna um expert em skincare médico, ou seja, na área da prescrição cosmiátrica, uma área que só cresce dentro da medicina, uma área que é muito requerida, solicitada pelos nossos pacientes, inclusive é a razão pela vinda pela primeira vez no consultório de muitos dos pacientes, ou seja, uma porta de entrada de pacientes, a gente tem que entender o nosso público. E também um pedido frequente, né? Mesmo que você não seja da área da pele, da dermatologia, da estética, da cirurgia plástica, enfim, é uma dúvida muito comum dos pacientes de maneira geral, em toda e qualquer especialidade. Então eu acredito que este conhecimento em prescrição cosmiátrica e em skincare médico vai te agregar muito na sua vida profissional. Você que é acadêmico de medicina, residente na área, pós-graduando, ou já é um médico que atua dentro do contexto onde faz intersecção com saúde e beleza da pele, então você está super convidado a participar dessa jornada, que é online, é gratuita, você pode assistir da sua casa, no seu conforto, não tem custo, você vai ter que só se inscrever, obviamente, para participar, porque é para um evento fechado, que acontece no YouTube, então você precisa estar inscrito. Para se inscrever, você basta digitar a palavra inscrição, comentar a palavra inscrição aqui nessa live ou então em qualquer postagem aqui do feed, que é a automação, os robozinhos muito inteligentes que são, vão captar essa palavra e vão conversar contigo no direct para te inscrever. São só 2 dados que precisa, mas lembrando que é um evento fechado para o público médico. O que você vai aprender lá? Terão 3 aulas, uma sequência de 3 aulas fantásticas com uma quarta revisão no domingo sobre, desde o princípio, desde como você começa a implementar, né, o skincare, por que você deve ter este conhecimento, até você começar já, vou te dar todo o beabá para você começar já a partir dessas aulas a implementar isso na sua rotina.
tá? E também, quem já me conhece, me acompanha aqui há algum tempo, sabe que logo após essa jornada, após essa série de aulas, a gente abre a oportunidade de uma nova turma, a depender do interesse dos participantes, dos alunos, para o meu curso, tá? Existe uma plataforma que se chama Skin Training, e se você quer já dar uma olhada nessa plataforma, você está super convidado, porque você pode fazer o download. Se você tem iOS, Android, não importa, você consegue procurar pela palavra Skin Training, o aplicativo, e lá você já acessa uma série de conteúdos gratuitos sobre prescrição cosmiátrica, sobre skincare médico, o mundo da estética, da dermatologia e da área da medicina estética. E ali tem uma série de treinamentos, de cursos, tá? Que daí são para os alunos da plataforma. Só que esse não está aberto a todo momento, não é qualquer pessoa que pode chegar e se matricular. Então, quando a gente faz essa jornada, ao final dessa jornada, a gente abre a oportunidade do início de uma nova turma, dependendo dos interessados, com um valor promocional, tá? E eu estou explicando tudo isso por quê? Porque, gente, infelizmente, a gente mora, né, num país onde a questão de golpes existem. E sim, tem pessoas que são golpistas especializados em boicotar a matrícula em cursos online, em cursos digital. Inclusive, aconteceu uma situação muito constrangedora, né? Nosso último turma do skincare, uma quadrilha, um grupo de golpistas entrou em contato com pessoas, colegas médicos que estavam interessados em fazer o curso e ofereceram por um valor assim absurdamente, totalmente diferente do que é o habitual. Então, pessoal, quando a oferta é muito grande, desconfiem. Eu sei que existem outros médicos que também já passaram por essa situação. Felizmente, tudo depois transcorreu bem. Todos os alunos que infelizmente caíram no golpe tiveram um desconto do valor do golpe na matrícula verdadeira. E aí são alunos, estão super felizes e contentes. No final deu tudo certo. Mas uma atenção, eu só abro a turma, tá? Eu só abro a turma ao final dessa jornada, certo? Então, Natália, eu quero fazer o curso do PL3C, eu já sei que existe, eu gosto e quero. Neste momento não é possível, eu quero que você participe da jornada, aprenda, se prepare, veja se realmente esse é um curso que vai te trazer benefício. O meu grande objetivo não é vender cursos, o meu grande objetivo é ensinar. Eu estou aqui para ensinar, sempre fui uma pessoa que gosta de ensinar, que gosta de falar, de produzir conteúdo. Tudo tem que ter sentido, propósito na vida. Eu acredito muito na questão de propósito. Então, o meu grande objetivo é que você realmente avalie se você vai aprender e aproveitar, tá bom? Então, me acompanhe agora nessa live, que a gente vai falar de um assunto, tá? Que eu venho conversando ao longo da semana e realmente tem muito conteúdo pra gente abordar, que são as novidades do Congresso Brasileiro de Dermatologia, que aconteceu há 2 semanas atrás em Natal, cheio de novidades. Considerei o congresso de um alto nível realmente de conhecimento, tanto que foi difícil peneirar alguns hot topics e fiz 4 lives para conseguir abordar um pouco aí do que apareceu por lá. Lembrando que o que a gente vai conversar hoje foi apresentado na sala de cosmetria, que é nosso foco aqui do nosso assunto. E então, sei que tiveram outras novidades em outros segmentos, mas a gente vai conversar aqui sobre a área de cosmetria, tá legal? Quem está chegando agora, sei que tem rostinhos novos sempre chegando e aparecendo. Meu nome é Natália, eu sou médica dermatologista, eu atuo aqui em Florianópolis, na minha clínica, no meu consultório, e sou professora da área de cosmetria na residência de dermatologia do HU, da UFS, que tem a plataforma de ensino onde eu ensino colegas a se tornarem experts na área da cosmetria, da área da prescrição cosmiátrica. Esta que é uma área que muitas vezes falha no conhecimento, que requer atualizações, uma maneira de você se manter atualizado, porque realmente essa área ela está recebendo upgrades e sempre conteúdos novos, produtos novos, prescrições novas, descobertas novas a cada mês. Então, realmente uma ferramenta para você se manter atualizado, espero sempre te auxiliar aí no seu crescimento profissional. Então, começamos aqui a nossa live e comentei nas 2 primeiras lives sobre
ativos de prescrição, tópico e orais que apareceram bastante no Congresso. Hoje eu vou conversar um pouco de alguns procedimentos que estão ligados à beleza da pele e à estética e saúde da pele e que achei interessante, também achei novidade. Então, vou começar por uma aula que eu achei muito interessante do Dr. Marco Rocha, que é um grande expert em acne, em rosácea, e além de tudo um exímio professor, porque tem uma didática fantástica, e sempre tem aulas do Dr. Marco, eu estou sempre lá para assisti-las. E aí teve um momento em que foram pockets, né, de tratamentos diferentes, novos tratamentos para algumas condições já conhecidas. E aí houve a palestra dele sobre poros dilatados ou poros aparentes. Foi muito interessante a introdução da aula, o Dr. Marco comentou justamente o que eu comentava mais cedo aqui, da questão dos filtros de Instagram, de mídias, o quanto vem distorcendo o que é realmente uma pele real. Existe às vezes uma necessidade, uma vontade do paciente ele deseja a questão de uma pele muito lisa, sem nada de poros, e a gente sabe que esse efeito de filtro na vida real realmente não existe. Então esse alinhamento de expectativas é realmente muito importante. E foi comentado de um tratamento considerado inovador, eu achei muito inovador, apesar de ser antigo e fazer na minha prática. Inovador em termos do que costumam apresentar nos congressos. Foi comentado sobre a questão de poros, que tem uma etiologia no desenvolvimento de poros dilatados, que tem a ver com o número de glândulas sebáceas, que tem a ver com o aumento das glândulas sebáceas e aumento da atividade das glândulas sebáceas. Tem a ver também com o processo de envelhecimento, onde a gente tem uma perda do arcabouço ao redor do ducto da glândula sebácea, então isso acaba fazendo com que haja uma dilatação dessa estrutura e que torne ela mais aparente. É mais comum na região central do rosto, na região de nariz, na região malar, e também está associado a um maior número de pelos na região. Nossa, Natália, mas pelos na região central do rosto, a gente sabe que temos estruturas pilosas nessa região central, mas são pelos muito pequenos, muito microscópicos, chamados de pelos velos, mas que sim estão relacionados ao aumento dos poros também. Tem uma questão de etnicidade, a gente também sabe que existe uma certa predisposição de uma etnia ou outra para o aparecimento dos poros e que é uma queixa frequente que traz o paciente ao consultório. Existem diversos tratamentos para os poros dilatados e hoje em dia se considera que todo tratamento anti-envelhecimento possa ter um impacto positivo no tratamento dos poros dilatados, uma vez que está associado ao envelhecimento e à perda desse arcabouço da pele, da matriz extracelular e de derme que pode sustentar esse ducto. Só que foi lembrado de um tratamento que já é antigo e muito consolidado na dermatologia, que são os peelings médios e profundos. Foi apresentada uma técnica com aplicação do ácido tricloroacético, o ATA, a 70%, em região localizada, como no nariz, então como uma queixa de poros dilatados no nariz, podendo ser tratada com um peeling médio profundo. Tá? No caso, foi apresentado um caso de aplicação de ATA 70%. Eu particularmente faço essa técnica já há muito tempo, em poros dilatados e em rinofima também, ele é bem descrito no tratamento de rinofima, porque é um tratamento com um ótimo custo-benefício, um custo baixo, o maior custo desse tratamento é a expertise do profissional e saber acompanhar e manejar possíveis complicações, mas um tratamento com um resultado muito bom, muito impactante mesmo, com uma sessão. É aplicado o ácido cloracético em toda aquela região anatômica até fazer um frost homogêneo, e a gente tem um esbranquiçamento homogêneo, e então o paciente, aquele frosting, ele dura apenas alguns minutos, depois ele já passa. O paciente então é orientado com cuidados locais e o resultado final pode se observar em alguns dias, algumas semanas, no máximo em 30 dias. Então, uma lembrança de um tratamento que eu acho muito bacana, de ótimo custo-benefício. Eu gosto de trazer coisas de congresso em que você consiga colocar na sua prática diária. Existe também outros tratamentos, obviamente. Tá? A gente sabe que poros dilatados
tem aí uma diversidade, inclusive, de produtos de prescrição cosmiátrica e, inclusive, tá, quem é aluno do PL3C sabe bem que produtos são esses, que ativos são esses, as combinações que podem ser feitas, tá? E se você deseja saber mais sobre esse mundo, esse universo, te convido a participar da Jornada Skincare Pro, que começa agora na próxima semana, tá? Para você se inscrever, basta acessar o link aqui no meu perfil ou comentar a palavra inscrição aqui nessa live ou em qualquer postagem aqui do feed. Uma outra aula que eu achei fantástica, porque também sempre tem uma representatividade muito grande quando assistimos a aula de doutora Ada Trindade, nossa grande aí expert em toxina botulínica, e teve uma aula agora, vamos falar um pouco de procedimentos na cosmetria. Foi apresentada uma aula que é sempre muito curiosa e interessante, que é sobre mitos e verdades em toxina botulínica. Ninguém é melhor que ela para falar sobre esses mitos, não só baseados na expertise dela, mas todos os mitos e verdades foram argumentados com estudos científicos, foram apresentados estudos científicos para embasar as respostas desses mitos e verdades. Eu trouxe alguns deles aqui que eu achei interessante porque são bem práticos para quem aplica botox, quem aplica toxina botulínica. Então, primeiro na questão de manuseio do frasco do medicamento, na preparação e reconstituição do medicamento. Mito ou verdade? Se a agitação do frasco de toxina botulínica poderia fazer com que haja perda do produto, a eficácia do botox. E foi apresentado estudos que mostram que sim, que a agitação pode desnaturar a estrutura das cadeias, então evitar. No geral, quem está adaptado, acostumado a trabalhar com toxina botulínica, sabe ali as instruções que tem que ser feita a reconstituição de uma maneira, né, suave, de uma maneira, agitação sutil, movimentos sutis, para que realmente não haja a perda deste produto. Um outro mito e verdade comentado foi com relação a exercício. Os pacientes nos perguntam, posso fazer atividade física? Posso movimentar os músculos do rosto após a aplicação do Botox? Faz bem, faz mal? Como é que funciona isso? Ah, doutora Paulinha, tudo bom, Paula? Tudo bom? A doutora Paula colocou coraçõezinhos aqui na nossa janela. Fico muito feliz de te ver aqui, querida, nesse sábado e nessa live. O mito do exercício físico, tá? Ele é comum. Inclusive, quando eu aprendi, há uns 10 anos atrás, sobre toxina botulínica, era recomendado que não fizesse movimento algum, né? Não pode fazer movimento, atividade física. Eu mesmo lembro da primeira vez que eu apliquei Botox em mim, que eu fiquei durinha, assim, umas 4 horas. E, na verdade, se sabe que a atividade, exercitar o músculo, na realidade, pode até fazer um efeito contrário. Quando você faz daí foi mostrado estudos, até com relação ao músculo masseter, a captação de botox no músculo masseter, pacientes que foram orientados a mascar chiclete durante alguns dias após a aplicação da toxina para masseter, tiveram até um resultado mais eficaz. Houve uma redução no volume da musculatura do masseter, mais intensa no grupo em que não fez movimento, não fez mastigação dias após a aplicação, né, de maneira intensa, como foi recomendado. Né? A pessoa ficava mascando chicletes por tanto tempo, por tantos dias. E aí, apesar de ter mostrado uma maior eficácia e um início de ação mais cedo, não foi demonstrado que houve um prolongamento da ação dessa toxina botulínica. Ou seja, a recomendação da movimentação dos músculos, ele pode iniciar o processo do resultado antes do habitual, ele pode tornar mais eficaz, pegar mais, bem dizer assim, uma palavra mais grosseira, mas não aumenta o tempo de ação, né, não prolonga o efeito de ação da toxina botulínica. E tudo parte do raciocínio de que a toxina ela tem uma maior captação em músculos hiperexcitados. Então, quando tem uma maior atividade muscular, ele tem uma maior captação. Então, aí para a gente quebrar um pouco deste mito do Botox, que a pessoa pode fazer ali a sua atividade,
fazer uns movimentos musculares, que poderia até, inclusive, aumentar um pouco a eficácia e ter um início de ação um pouco mais cedo do que quem não faz a movimentação. Então, doutorada aí trazendo uma informação muito importante para a gente, interessante. Bom, outra dúvida, esfriar a pele antes da aplicação da toxina botulínica poderia reduzir a captação do Botox? Então, também foi mostrado um estudo, né? Por que se aventou essa possibilidade? Porque sabe que a toxina botulínica, o Botox, ele é termolábil, e então que a questão de alteração de temperaturas poderia alterar, então, a questão de captação. Só que daí foram feitos estudos nesse sentido, mostrando que não altera a eficácia da toxina botulínica esfriar, o que é um hábito comum dos profissionais, do resfriamento da pele para aumentar o conforto da aplicação. Inclusive a aplicação do gelo é muito necessária em áreas de extremador, em que é difícil fazer uma analgesia, como na questão da hiperidrose de mãos. Então, que pode ser feita a aplicação do gelo sim, porque reduz a dor, é uma estratégia analgésica interessante e não altera a eficácia da toxina botulínica. Outro mito que achei interessante de trazer para vocês, entre mitos e verdades de toxina botulínica, apresentado no Congresso Brasileiro de Dermatologia agora, algumas semanas atrás. Deitar a cabeça, tá? Viajar de avião, fazer movimentações, como a gente estava falando, exercício físico, poderia alterar também a captação, a eficácia, ou ocorrer algum risco de complicação do paciente, porque também muitas pessoas dizem, não pode viajar de avião, não pode isso, não pode aquilo, isso poderia alterar. Então, isso são afirmações anedóticas e não tem nenhuma evidência de que possa acontecer alguma complicação caso o paciente viaje, faça atividade física ou, enfim, deite a cabeça. Porque sabe-se que Tem um intervalo agora, porque quando trava é uma coisa incrível, né? Internalização da toxina botulínica acontece nas vesículas sinápticas de 5 a 10 minutos após a aplicação. Então, que não teria fundamento esse tipo de argumento. Então, o paciente pode tranquilo deitar a cabeça após a aplicação, viajar de avião, entre outras coisas, porque a gente sabe que a internalização acontece nesse período, após esse período estaria tranquilo, tá? Claro que o paciente não vai sair imediatamente do consultório e correr uma maratona, mas nada que atividades leves da rotina do cotidiano não possam ser feitas após a aplicação da toxina botulínica. Então, essa aula, ela não falava de prescrição cosmiátrica em si, que é o nosso assunto em voga aqui, que a gente mais debate e discute, mas tem a ver com cosmetria, saúde e beleza da pele e algo extremamente prático para quem me acompanha, os médicos que me acompanham aqui nesses conteúdos. Então, resolvi trazer também pontos dessa aula que eu achei muito interessante, que faz parte da nossa prática. Falando de um outro hot topic que selecionei para comentar, é um assunto que está em alta nas mídias e no mundo médico. Então, tanto no meio dos pacientes, das pessoas que nos procuram ajuda, mas também no meio médico, em debates, em grupos, em assuntos, em artigos científicos, saindo cada vez mais nesse sentido. Sobre lipedema. Então, teve um tempo atrás o trágico falecimento de uma menina famosa que foi fazer um procedimento para lipedema, veio a falecer. E aí surgiu essa palavra, lipedema, mas o que é lipedema? Ela precisava fazer o procedimento, sim ou não? Então foi muito debatido nas mídias a questão de lipedema, e é uma queixa comum do consultório e que às vezes nem se traz na forma da palavra lipedema. O paciente não traz o termo lipedema, ele se queixa geralmente de flacidez. Flacidez, acúmulo de gordura, às vezes até uma confusão com relação à celulite. E aí foi apresentado uma aula com diversas informações sobre o lipedema, selecionei algumas para trazer para vocês, porque também achei uma aula muito interessante. Lembrando, o lipedema ele tem uma classificação que vai do estágio 1 ao estágio 4, onde no último estágio mais grave ele está relacionado geralmente à obesidade. O lipedema ele tem uma intersecção com celulite em alguns aspectos,
aspectos anatômicos, aspecto de distribuição, mas em membros inferiores, em coxas, bumbum, em pernas. Só que existe uma série de alterações histológicas que estão relacionadas ao lipedema que não são presentes na celulite. A celulite ela tem a ver muito com uma alteração anatômica, tem a ver com a anatomia das traves fibróticas e do tecido adiposo, que acontece principalmente nas mulheres. E no lipedema existem também alterações desse tipo, mas também existem alterações histológicas que são diversas. Nem vou listar aqui porque são diversas alterações que são relacionadas ao aumento de alguns tipos celulares, de processos inflamatórios, hiperplasia do adipócito, enfim, só para dizer que realmente é uma etiologia, é uma entidade diferente de celulite. Apesar de tratamentos de celulite serem também tratamentos que coexistem no tratamento do lipedema, são situações diferentes. E a gente tem que fazer o diagnóstico correto para conduzir de maneira adequada essa paciente. Lembrando que a condução desse tipo de paciente é interdisciplinar entre diversas especialidades multiprofissional. Por quê? No lipedema existe também um processo inflamatório crônico, um microprocesso inflamatório crônico, onde há uma superdeposição de glicosaminoglicanas no tecido, o que causa uma hiperplasia daquele tecido. E quem já viu a imagem, recorda da imagem do lipedema, sabe que é aquele tecido de maneira mais irregular, que perde o formato da perna, que a paciente realmente fica com o aspecto da perna mais redondinha, tá? Tem ali nos pés não é acometido, então às vezes tem um degrau ali entre calcanhar, né, e a perna. Então existe uma alteração, uma alteração de estrutura anatômica pelo depósito desses glicosaminoglicanas, então é um processo inflamatório. O diagnóstico, ele tem a ver com uma soma de critérios, não existe nenhum exame, digamos assim, que é padrão ouro, patognomônico, até porque está se estudando ainda muito sobre o lipedema, então é aquele conjunto, clássico conjunto da medicina que inclui anamnese, história do paciente, o exame físico. Então esse conjunto é o que dá o diagnóstico do lipedema. E como existe essa questão da inflamação, microinflamação crônica, uma dieta anti-inflamatória é sempre interessante, importante, faz parte do pilar do tratamento. Então, é um acompanhamento com profissionais da área da nutrição para que tenha uma dieta mais anti-inflamatória. Há um acúmulo, há uma disfunção também no lipedema do tecido vascular, então dos vasos linfáticos, do tecido vascular, inclusive com fragilidade vascular, pessoas têm facilidade de ter hematomas, há mínimos traumas também na região das pernas, por exemplo. E também a drenagem linfática em todos os níveis, em todos os estágios do lipedema também é indicado. E depois a gente entra na questão de, dependendo do estágio, é recomendado procedimento cirúrgico, como por exemplo a cirurgia plástica, que é muito eficaz quando tem essa hiperplasia do tecido, mas que mesmo após a cirurgia plástica, uma grande preocupação do paciente é com relação à flacidez que fica, ou o paciente que não faz a cirurgia também tem essa queixa de flacidez. E aí que entra os tratamentos que são tratamentos aí que são da área aí da cosmetria. Então, a flacidez é uma queixa e todos os tratamentos que podem ter benefício para flacidez em celulite podem ter benefício para lipedema e são descritos aí já na literatura. São descritos tratamentos como ondas de choque, deixa eu ver onde eu anotei aqui. Está aqui embaixo. Eu vou fazendo anotações, só que eu não olhei as anotações e estou orgulhosa de mim que eu passei por todos os pontos mesmo sem olhar. Para a redução da fibrose e da inflamação é descrito o tratamento de ondas de choque. É um equipamento que faz esse tratamento, é usado também para gordura localizada, para celulite, é uma opção para o tratamento de lipedema. As radiofrequências, que são tratamentos clássicos para a flacidez corporal, também podem ser indicadas. O tratamento de radiofrequência microagulhada, em que muito se usa para flacidez corporal, para celulite, também pode ser usado para o tratamento da flacidez relacionada ao lipedema.
e aí faço a lembrança, por exemplo, dos equipamentos como Morpheus. Tá? Existem outros equipamentos que fazem o tratamento com radiofrequência microagulhada, que é a Coringa, é feito para diversas outras indicações também. Bioestimuladores de colágeno, hidroxapatita de cálcio, ácido polilático, podem ser opções, mas interrogado, porque como eles fazem o uso de uma mediação inflamatória para o seu efeito, né, e existe já uma microinflamação naquele local, fica questionado, ficou com uma interrogação, mas está sendo descrito aí como uma possibilidade de tratamento. E é algo que está sendo, parece que estava sempre embaixo do nosso nariz, mas agora que a gente conhece a doença e conhece mais sobre a doença, parece que está cada vez que a gente está observando, fazendo mais diagnóstico e está mais fácil de enxergar com relação ao lipedema. Tenho observado também que diversos profissionais da área da endocrinologia, da nutrologia, conversam sobre essa queixa da cirurgia plástica e da dermatologia, porque ela está cada vez mais frequente no consultório. Achei interessante trazer esses pontos para você se atualizar e estar por dentro do assunto também. Aqui, com relação à flacidez corporal, faça um adendo aos tratamentos domiciliares também, de prescrição do body care, do tratamento para o corpo. Aí vou fazer um gancho e te lembrar que tem uma série de lives salvas no nosso Momento Pele Ciência, inclusive uma que fala sobre tratamento de body care, tratamento corporal, quais são os ativos, quais são as combinações que são interessantes. Mas claro que a gente sabe que os ativos eles têm um certo limite de penetração e de resultado clínico, só que quando a gente trabalha a questão epidérmica, uma melhora da luz da pele, da textura da pele, onde a luz bate de maneira mais homogênea, isso satisfaz muito o paciente e dá uma sensação de disfarce dessas irregularidades que podem acontecer no lipedema e no tratamento de celulite, tá? E às vezes o paciente, fazendo um cuidado no dia a dia, também pode fazer uma massagem, uma drenagem, uma ativação da circulação, da microcirculação no local. Então, tudo isso faz parte do autocuidado, motiva o paciente. É importante que você tenha o conhecimento sobre toda essa área de prescrição do body care também. Então, essa live ela existe no nosso Momento Pele Ciência. Se você quiser acessar, você pode acessar. Está aqui no feed em algum ponto, porque ficou salva a live. Mas se você baixar o aplicativo do Skin Training, você vai ter lá uma aba aberta de vários momentos Pele Ciência salvos e tá o body care lá. Então você pode assistir aí, aproveitar um dia de folga, um horário na academia, indo lá dirigir, assistir ali o conteúdo, tá? Então, quem chegou agora e não tá por dentro, eu tô avisando, quem avisa amigo é, né? Amiga é. Que temos aí a possibilidade da inscrição online gratuita da Jornada Skincare Pro, que vai acontecer nos próximos dias, na próxima semana, uma série de aulas em que te ensino como você se torna um expert em skincare médico, como você monta uma prescrição eficaz, como você implementa isso na sua vida, como você transforma esta também como uma ferramenta de atração de pacientes para o seu consultório, de valorização da sua hora de atendimento, uma satisfação maior dos pacientes, uma segurança maior na hora de fazer os procedimentos, uma redução dos riscos relacionados aos procedimentos, como você se sente mais seguro, mais tranquilo, mais confiante na hora de receber os pacientes com queixa de estética no seu consultório. Porque muitas das vezes o paciente não chega no consultório dizendo assim, ó, vim fazer um laser. Não, ele vem assim, olha, eu quero saber como cuidar da minha pele, eu quero saber qual é o primeiro passo, eu quero saber se o que eu estou fazendo é certo. E também fazer o procedimento que a doutora me indicar. Então, como é que você vai indicar o tratamento, mas não vai saber fazer a prescrição correta para esse paciente? Não tem como, as coisas não fecha a conta. E não é uma realidade para todos os profissionais, mas é a realidade para a maior parte dos profissionais que trabalha com medicina estética. Porque às vezes a gente vai nos congressos e vê protocolos, tratamentos, máquinas, tudo mais, e realmente assim tem profissionais que já atingiram esse nível de que só recebe o paciente que vai fazer procedimento, ou senão nem recebe, né? Não tem tempo para isso, já está num momento profissional em que a pessoa só executa
e não tem, né, essa questão de conversa do atendimento como muitos profissionais têm. A minha realidade, eu recebo o meu paciente, eu converso com ele, eu monto protocolos com ele e executo os procedimentos também. E eu acho que isso é a maior parte dos profissionais da área da medicina estética e principalmente de quem está começando. Então, por isso que converso, que quem está na residência, na pós-graduação, ou é acadêmico e pretende trabalhar na área da estética da medicina, é um convite para você aprender mais sobre a prescrição cosmética, que é o pontapé inicial para um bom atendimento e bons resultados aí no seu consultório. Tá legal? Para se inscrever, você pode digitar a palavra inscrição aqui nessa live ou em qualquer postagem aqui do feed, que o robozinho automação aí vai conversar contigo ali no direct e vai pegar alguns dados para você estar automaticamente inscrito. Na próxima semana vai receber o link das aulas e vai curtir aí tudo sobre o universo do skincare médico da prescrição cosmética, tá? Espero que você tenha um excelente sábado, aproveite muito, descanse muito e já vou aproveitar e deixar o convite para a nossa próxima live amanhã, neste mesmo horário, 11 horas, um pouquinho aí antes do almoço, para você se atualizar sobre os hot tópicos do Congresso Brasileiro de Dermatologia do ano de 2024, este ano, que aconteceu algumas semanas atrás, e se preparar para a nossa semana da Jornada Skincare Pro. Tá legal? Um beijo bem grande e até amanhã.